dia, queridos alunos. E aí, gostaram da historinha que vocês acabaram de ouvir? A historinha que a gente acabou de ouvir chama A Viagem da Sementinha e explica um pouco para a gente do que a gente vai ver na página 43 do nosso livro de ciências. Nós estamos falando nessa história da Viagem da Sementinha sobre o ciclo de desenvolvimento de uma planta, mais especificamente lá no início da germinação, que é o ato em que a semente se transforma e se desenvolve e se abre para virar uma nova planta e iniciar um novo ciclo. Então você deve fazer a atividade que tem na página 43 e 44. É basicamente leitura. Na página 44 você tem uma atividade para resolver, mas o mais importante é que você aprenda que além das partes da planta, como a gente já viu anteriormente, as plantas também têm esse ciclo que sempre se renova. Então, vocês viram que a sementinha ela teve a ajuda de um pássaro para poder se locomover de um canto para outro. E é assim, os pássaros, os insetos, eles são muito importantes para a natureza na germinação das sementes, na polinização das flores. Quando um beija-flor ou uma borboleta vai de uma flor para outra flor, ele está ajudando a natureza e aquelas plantas a se desenvolver e a crescer cada vez mais. Então, depois da leitura do nosso livro de ciências e de ter assistido à historinha da viagem da semente, nós vamos abrir o nosso almanaque. Hoje, nós vamos direto para as páginas de produção textual. A nossa atividade vai ser de português, ciências e matemática. Todas vão ser feitas nas páginas de produção textual. Então, na primeira página, que você escolher lá que está livre para produzir, você vai produzir 3 listas. E aí a gente tem que incrementar essa lista para ocupar bem o espaço. Como a gente está falando sobre plantas, sementes, germinação, a gente vai fazer 3 listas. A primeira lista, eu quero o nome de flores. Então você vai fazer uma pesquisa junto com a sua família para descobrir o nome de diversas flores. O máximo que você conseguir. E aí você põe em forma de lista, que é uma abaixo da outra. Passa um tracinho ao lado e em seguida você vai fazer uma lista com o nome de árvores. Pode também fazer outra pesquisa com o máximo de árvores que você conseguir descobrir. Faz a listinha novamente, uma abaixo da outra, passa outro tracinho e ao lado eu quero saber o nome de frutas. Então você vai também fazer uma pesquisa e observar. Às vezes a gente descobre o nome da árvore e essa árvore também dá fruta, então você já pode anotar ao lado. Quando terminar essas 3 listas, você deve ilustrar para que ela fique bonita. Então, se é uma lista sobre flores, frutas e árvores, você deve ilustrar com flores, frutas e árvores. Combinado? Do outro lado da mesma página que você acabou de produzir suas listas, nós vamos fazer a nossa atividade de matemática. Na nossa atividade de matemática, nós vamos revisar dezena e meia dezena, dúzia e meia dúzia, além de lembrar quais são os números pares e os números ímpares. Primeiro nós vamos fazer 4 conjuntos. Eu quero o primeiro conjunto, ele vai ter que ter uma dezena de corações. Então você faz um círculo bem grande e dentro desse círculo você vai desenhar uma dezena de corações. Todo mundo sabe que uma dezena vale 10. Então nesse primeiro conjunto nós vamos ter que desenhar 10 corações. Ao lado, você vai fazer o segundo conjunto. O segundo conjunto, eu quero uma meia dezena de triângulos. Se uma dezena são 10, para eu saber a metade, eu tenho que retirar metade desses 10. Então, se eu tenho 10 dedos, por exemplo, e eu retiro uma mão, que é a metade, me sobram 5. Então, a metade de uma dezena é 5. Então, você vai ter que desenhar nesse segundo conjunto 5 triângulos. Embaixo, você vai fazer mais 2 conjuntos. O primeiro, você vai desenhar uma dúzia, mas o primeiro é uma dúzia de bananas. Então, você vai contar. Uma dúzia diferente de uma dezena não são 10. Uma dúzia são 12. No segundo conjunto, você vai fazer meia dúzia. Se uma dúzia é 12, a metade de uma dúzia são 6. Então, no segundo conjunto aí ao lado, você vai fazer
meia dúzia de quadrados. Combinado assim? Então são 4 conjuntos, um de uma dezena, um de meia dezena, um de uma dúzia e um de meia dúzia. Abaixo, nós vamos relembrar os números ímpares e números pares. Os números pares, a gente já aprendeu que quando a gente faz os tracinhos para contar esses números, por exemplo, não sobra nenhum tracinho, todos têm um par. Então você vai fazer a listagem. Imagine os números de 0 até o 9 e você vai imaginar esses números em tracinhos para que você descubra quais são os números pares e os números ímpares. Então você faz a primeira lista só com números pares e a segunda lista com números ímpares. Combinado dessa forma? Em seguida, você vai poder escrever ao lado de cada número o nome deles. Então você faz a primeira lista de números pares e escreve o nome desses números ao lado deles. Depois que você fizer isso, você vai produzir a sua segunda lista de números ímpares e escreve ao lado o nome desses números. Depois que terminar, aí você pinta bem bonito os seus conjuntos e tira aquela foto bem bonita para mandar para a gente, tá bom? Então um grande abraço e até amanhã.